Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. A paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Cristo e aqueles que nos acompanham todos os domingos pela manhã na nossa escola bíblica dominical online. Estamos estudando a nossa revista, a revista Centel de Estudos Bíblicos, e o tema que estamos abordando, o tema central dessa revista, é o tema Outros Evangelhos, uma denúncia gravíssima. Deixa eu colocar bem aqui para que você possa ver. Pois bem, aqueles que quiserem adquirir essa revista, é só falar conosco, nos chamando no número 21 3283 8608. 21 3283 8608. Nós não temos apenas essa revista, mas temos várias outras revistas da Escola Dominical. Se você quer fazer qualquer mudança, alguma alteração na sua Escola Bíblica Dominical, fale conosco e adquira a nossa revista e prontamente nós faremos com que ela chegue às suas mãos. Amém? Bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 13, ou estudo de número 13, com o tema Deus pesa a mão? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Tá? Para tanto, vamos fazer uma pequena oração para nós então iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical online, na Assembleia de Deus em Cristo. Pai Celestial, nos debruçamos diante da Tua presença. Estamos diante do Teu altar, ó Pai. Fazemos da nossa vida este lugar, ó Deus, onde nesse espaço que Tu tens nos dado, esse espaço existencial, queremos, ó Deus, em genuflexo, e entrarmos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, para Te louvar, para Te bendizer, para Te enaltecer, para Te exaltar por tudo quanto Tu és e por tudo quanto Tu fazes. Obrigado, Pai, por esse privilégio de podermos estudar junto com o Teu povo, na Escola Bíblica Dominical online, a Tua Palavra. Nos ajuda, nos auxilia, ó Deus, ilumina a nossa mente, para que tenhamos palavras claras, objetivas, e que não venhamos confundir, e sim, e dirimir as dúvidas dos Teus filhos sobre este magno assunto. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Pois bem, eu começo essa lição nesta hora, citando um fato bíblico, uma narrativa bíblica. A narrativa é o seguinte: os discípulos entram com Jesus em Samaria. Os discípulos percebem que em Samaria os samaritanos não fazem uma boa recepção, não recebem muito bem Jesus e também não aceitam aquilo que ele tem para falar. E os discípulos, indignados com o comportamento dos samaritanos, chegam diante de Jesus e dizem: Senhor, que possamos clamar a Deus para que Deus mande fogo do céu e venha destruir todos esses elementos. A palavra foi tão forte da parte dos discípulos que Jesus virou para eles e disse: vós, ou vamos colocar numa linguagem nossa, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Ou seja, o que está impulsionando vocês para falarem assim? O que está acontecendo com vocês para que vocês ajam desta forma? Qual a motivação de vocês? Qual a real motivação de vocês para falarem desta forma? Vocês não sabem de que espírito sois. Ou vocês não sabem realmente o espírito que está atuando aí no coração de vocês. Vocês não sabem
Qual é o espírito que está impelindo vocês de fazerem isso, tentarem fazer isso? Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Bem, dito dessa forma, nós começamos a analisar esse Deus pés à mão. Segundo a lição, não podemos, no ponto saliente, não podemos continuar pregando e vivendo um cristianismo que se baseia num salvador, entre aspas, que se oferece, que só oferece o céu em troca de uma vida na terra oprimida por cobrança. Vou repetir para que você entenda bem o que eu estou dizendo. Não podemos continuar pregando e vivendo um cristianismo que se baseia num salvador, entre aspas, que só oferece o céu em troca de uma vida na terra oprimida por cobrança. Você sabe que tem pessoas que vivem desta forma. Elas foram salvas por um salvador, entre aspas, que não nada tem a ver com o Filho de Deus, que nada tem a ver com a proposta do Filho de Deus, que nada tem a ver com a verdade que o Filho de Deus veio trazer, mas na realidade, essa pessoa está vivendo debaixo de opressão, de repressão, de compressão. Essa pessoa está vivendo alienada do verdadeiro Evangelho e ela está vivendo debaixo de opressão por cobranças permanentes. E viver assim é a pior coisa do mundo. Você está vivendo um inferno na Terra. Na verdade, você não está vivendo o Cristo libertador. Você não está vivendo o Evangelho que nos liberta. Você não está vivendo o alívio que o Evangelho traz para dentro de nós. A opressão tem que ser opressão no sentido de perseguição, de injúria, de calúnia, de coisas assim, enquanto você prega o Evangelho, mas não opressão do próprio Evangelho contra você mesmo. Isso é totalmente descabido. Isso é uma discrepância e uma heresia com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas há pessoas que conceberam este Evangelho, que foram ensinadas assim, que foram encaminhadas assim, que foram orientadas assim e hoje vivem debaixo de opressões por cobranças terríveis. É sobre esta questão que nós vamos tentar palmilhar este assunto, sobre Deus pesa a mão, e vamos tentar explicar para você da melhor maneira possível, que é nesse tempo, nesse período que a gente tem para passar isso para vocês. Bem, em um outro texto, eu peguei uma narrativa quando os discípulos tentavam clamar para que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, e Jesus interveio e disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. E o outro texto é um texto magno dentro do Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 12, versículo 20, que diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Ou seja, Jesus não veio para torcer a cana que já está quebrada, que já está quase praticamente destruída, nem veio apagar o pavio que ainda fumega, até que se faça vencedor o juízo. Ou seja, isso já é uma outra face. É uma outra face do advento de Jesus. A face número 1, com a qual ele veio para se exibir diante dos homens, no bom sentido da palavra exibir, para mostrar o amor de Deus através dele mesmo, para mostrar a misericórdia de Deus através dos seus atos misericordiosos, mostram que Jesus não veio para destruir, para esbagaçar, para estilhaçar,
para simplesmente destruir aquilo que já estava destruído, já estava torto, arrebentado, quase esbagaçado. Ele não veio para pisar com o seu pé no pescoço daquele que já está caído. Jesus veio para salvar. Jesus veio para absolver. Jesus veio para perdoar. Jesus, entenda isso. Jesus veio para mostrar o amor de Deus de uma maneira que até então ninguém conseguiu mostrar. Mas nele estava o amor de Deus. Ele o concretizou, ele o materializou, ele, com as suas atitudes, ações do reino, ações poderosas de libertação, de livramento, de dar às pessoas o conhecimento da palavra, tirar as pessoas de uma situação de pressão, de opressão, de compressão, de repressão. Fazendo assim, ele estava mostrando o grande e infinito amor de Deus. Então espere aí, a gente tem que ter cuidado. Mais uma vez, a gente tem que levantar um aspecto aqui importante. O aspecto é o seguinte: quando você pega a Bíblia Sagrada, você tem dois testamentos, que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. As duas coisas são absolutamente importantes. Você não pode ficar com uma em detrimento da outra. Você não pode escolher uma em detrimento da outra, como alguns fizeram lá pelo século 3, 2, 3. De dizer que o Antigo Testamento não servia em nada para nós. Não é certo isso. Isso não é verdade. Até porque, para você entender o Novo Testamento, você precisa ter em mãos o Antigo Testamento. Nós chamamos mais de Antigo Testamento do que Velho Testamento, porque ele está vivo para nós. Então, Agora, o que você tem que entender? Tem que entender que no Antigo Testamento você tem o que a gente chama de Velha Aliança. E no Novo Testamento você tem o que nós chamamos de Nova Aliança. Viver da Velha Aliança é uma coisa. Viver da Nova Aliança é uma outra coisa bem diferente, porque é viver a partir do sacrifício vicário de Jesus Cristo e de todos os seus ensinamentos deixados para nós. Viver a Velha Aliança é você viver de obrigações, é você ter que obedecer, custe o que custar. Como nenhum homem teve a condição de obedecer realmente às leis de Deus, à palavra de Deus, a aliança que Deus fez com o seu povo, como a gente sabe que ninguém conseguiu fazer isso, a não ser o próprio Filho de Deus, significa que, se você viver da velha aliança, você não vai conseguir agradar ao Senhor. Você não vai conseguir viver com inteireza do coração. Você não vai conseguir, porque a Bíblia diz que se você quiser seguir os 10 mandamentos e errar em um, cair em um, você cai em todos. Significa que eu, você e ninguém, a não ser o Filho de Deus, conseguiu seguir de fato, obedecer à lei de Deus plenamente. Só que estamos com um problema. O problema é que nós estamos vivendo mais a velha aliança do que a nova aliança. Nós não conseguimos sair, nos libertar da velha aliança e vivemos a nova aliança, mas com atitudes, ações, sentimentos da velha aliança. Continuamos a fazer as nossas expiações diárias, as nossas expiações semanais, as nossas expiações mensais, porque não conseguimos, vivemos de culpa, de expiações, de perdões o tempo todo, porque a gente não consegue viver a nova aliança. Porque na velha aliança eu sou obrigado a obedecer. Na nova aliança, nós somos justificados, nós somos justos diante de Deus pela obediência de Cristo. Olha a diferença.
Se na velha aliança eu sou justificado, eu sou justo, porque eu obedeci de alguma forma, eu fiz tudo para obedecer, e mesmo assim as pessoas não conseguiram, na nova aliança eu sou justo pela obediência de Cristo. Então, o ponto fundamental aí da minha ligação com Deus é a obra vicária substitutiva de Cristo. É nele, estamos pendurados no seu sacrifício. Vamos dizer dessa forma. Estamos pendurados no seu sacrifício, porque o nosso não vale. Todo o sacrifício que a gente faz para sermos obedientes a Deus termina quase em nada. E por quê? Porque nós não conseguimos. O próprio Paulo, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele vai ter essa experiência forte, porque de repente ele, que é um homem da lei, ele que segue a lei, imaginava que ele estava dentro da lei, seguindo a lei, ele se vê como alguém que está errando. Ele se vê como alguém que está cobiçando, e ele percebe isso. Então, quando ele percebe isso, ele diz uma frase, uma das frases que a gente tem que entender, porque senão a gente amplia demais e ela termina saindo do universo exegético dela, contextual, quando ele diz assim que o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu termino por fazer. E essa frase que Paulo está dizendo, porque ele está em completo conflito com a lei e o entendimento que ele está absorvendo da graça. E ele percebe que, seguindo os caminhos da lei, ele não vai conseguir absolutamente nada, porque no final ele será condenado. E aí, quando ele consegue entender, captar, quando ele consegue absorver, quando ele consegue auscultar o texto e aplica a sua vida, vem o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, que diz: nenhuma condenação há, nenhum juízo há, nenhuma maldição há, nenhuma mão de Deus que pese há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele percebe que aquilo que ele não conseguia, que aquilo que ele não podia chegar a fazer e a completar como uma pessoa obediente à lei de Deus, ele percebeu que só era possível através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só era possível através do sacrifício de Jesus. É na obediência dele, é no sacrifício dele que estamos pendurados. E se não for assim, a gente não está conhecendo absolutamente nada. Veja como nós estamos cantando os nossos hinos. As letras dos nossos hinos são mais da velha aliança do que da nova aliança. Não estamos conseguindo nos livrar disso. E a razão é simples, que as nossas pregações, elas sempre vêm com um tom de velha aliança e não de nova aliança. Estamos ainda com as pregações lá do Antigo Testamento, onde em tudo, por qualquer coisa, a mão de Deus pesava, o juízo de Deus. Se você pegar os profetas estão se levantando e estão clamando por juízo. A pregação deles é sobre juízo. Veja o último profeta da Bíblia, que foi João Batista, da velha aliança. E Jesus é claro sobre isso, que nascidos de mulher, ninguém houve antes e nem depois semelhante a João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. E qual a razão disso? É muito simples. Porque João era o último profeta com essa visão de velha aliança. Olha a mensagem que ele traz. O machado está posto à raiz. É mensagem de juízo. É mensagem de condenação.
é mensagem de punição. A punição está chegando. Agora, veja a mensagem de Jesus. Veja como Jesus veio trazer um evangelho de paz, um evangelho de bênção para cada um de nós. Embora este evangelho que Jesus está trazendo, ele, aqueles que o aceitarem, vão viver um estilo de vida bastante apertado, estreito, porque as pessoas não vão compreender este evangelho, não vão compreender as suas verdades, as boas novas que ele vem trazendo, e por isso o povo que aceitar esse evangelho será um povo extremamente perseguido, será um povo apertado por todos os lados. Mas isso nada tem a ver com o Deus que pesa a mão. Isso tem a ver com a aceitação do evangelho e o resultado de tudo isso. É o que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas sim espada. Eu não vim trazer paz à terra, mas sim fogo. E o fogo já está lambendo as famílias, porque será pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e assim por diante. E por quê? Porque uns vão aceitar o evangelho, uns vão ser resgatados pelo evangelho e outros não vão ser. Eu me lembro quando eu estava em Mato Grosso do Sul, e lá um pastor contou uma história muito interessante. A história que ele foi visitar um rapaz que era filho de um grande fazendeiro, de um dos maiores fazendeiros de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E esse rapaz era viciado em drogas e tudo, e quando veio para Jesus, Jesus o libertou das drogas. E quando o pastor foi visitar, o pai dele e a mãe disseram assim, de chofre para o pastor: eu preferiria que o meu filho estivesse nas drogas a vê-lo assim, como um evangélico. E por isso eu amaldiçoo dos pés à cabeça. O pai dizendo isso para o filho, porque estava liberto. E aí o pastor prontamente se levantou e disse: mas eu o abençoo da cabeça aos pés. Se lembra daquela passagem da Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis? Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então a gente tem que ter cuidado para não viver a velha aliança em vez de viver a nova aliança. Na nova aliança não é que tudo foi relaxado. Na nova aliança não quer dizer que agora vale tudo. Muito pelo contrário. O que tem a base da nova aliança é um fundamento irremovível, um fundamento fantástico, extraordinário. Que o fundamento do Novo Testamento é o amor. Nós não fazemos as coisas por obrigação, fazemos as coisas por amor. E a maior lei é a lei das leis, porque a lei do amor me livra de qualquer outro tipo de lei. É aquela questão: se eu amo e se eu estou impelido pelo amor, o amor é maior do que tudo e maior do que todas as coisas. E o amor, ele obedece aquilo que tem que ser obedecido, mas não num sentido absoluto. A gente obedece querendo obedecer. Uma coisa é você desobedecer querendo desobedecer, e outra coisa é você obedecer querendo obedecer. Mesmo que a sua obediência não seja plena, absoluta, mas você desejou. Porque o que vale realmente é aquilo que está no seu coração. É o meu desejo de não fazer. Mesmo que, não querendo fazer, eu termine fazendo alguma coisa que eu não queria fazer. Outra coisa é você simplesmente querer fazer o que você está fazendo e você está pouco ligando para qualquer coisa. Entende o que eu estou dizendo? Então eu não oro para ser espiritual. No Novo Testamento eu oro porque eu já sou espiritual. Eu não leio a Bíblia para ser espiritual, eu leio a Bíblia porque eu já sou espiritual.
Eu não jejuo para ser espiritual, eu jejuo porque eu já sou espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, o que me liga a Deus, a linha desta comunhão que eu tenho com Deus, está baseada no prazer, no desejo de estar ali. Uma coisa é você orar por obrigação, você não aguenta muito tempo. E outra coisa é você orar por prazer. Você é capaz de ficar um dia todo na presença de Deus orando, porque enquanto o prazer estiver acontecendo na sua vida, impulsionando você, você vai. Porque nada melhor do que você sentir a alegria de estar fazendo alguma coisa que traz prazer ao seu coração. E outra coisa é você ser obrigado. É como, por exemplo, aquelas mães que levavam as crianças à igreja e elas ficavam ajoelhadas e ordenavam as crianças para também se ajoelhar. E as crianças ajoelhadas, quando queriam levantar, elas davam um beliscão, aqueles santos beliscões. E a criança não sabia o que fazer, não podia gritar, só podia gemer bem baixinho. Na nova aliança, não existe isso. Os discípulos não estavam entendendo nada quando queriam clamar que o fogo do céu caísse sobre os samaritanos, porque este não é o espírito que permeia o Novo Testamento. Isso é espírito da velha aliança. Mas o espírito da nova aliança não é esse. O espírito da nova aliança está fundamentado nas palavras de Jesus, que ele não veio para torcer a cana que já está quebrada e nem apagar o pavio que ainda está fumegando, até que o juízo se complete. E qual é o juízo? Está bem claro no quarto evangelho. E o juízo é este, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, até que esse julgamento se complete, até que esse juízo se complete, o que está permeando, o espírito que permeia o Novo Testamento é o espírito da misericórdia, da absolvição, do perdão. Não pode ser outra coisa. E da onde que nós tiramos esse negócio do pesa a mão? Vem comigo, tá? Na página de número 59, na nossa lição, você que a tem, tá? Diz assim, lá no Reflexão: Deus pesa a mão, transformou-se em arma de defesa e ataque, que não se para pessoas que não se permite, ou lideranças que não se permite questionar, em açoite para os que se sentem torturados pela culpa, em desculpa para os que fogem das confrontações mais elementares, em ameaça para os que se sentem infringidos e em sentença para os que se acham donos da verdade. Deus pesa a mão é julgamento raso, frio e inumano, e se constitui no mais perverso meio de tortura psicológica, imposto sobre os que já vivem o drama angustiante da culpa, por verem a Deus como xerife patrulheiro. Então é uma forma de ver a Deus, é essa maneira que a gente termina criando a partir de mensagens de velha aliança. Porque é comum você vir uma pessoa, por exemplo, pegando um texto. Vamos pegar um texto lá da Torá. Então a pessoa pega um texto da Torá, pega um livro de Êxodo ou um livro de Números, por exemplo, e encontra algum texto ali onde Deus está castigando alguém, punindo alguém. Então as pessoas, ou o livro de Levítico, então as pessoas pegam esse texto e tentam fazer a aplicação desse texto para os dias atuais. Só que a gente tem que ter um cuidado enorme para não fazer isso, porque você está misturando as estações. O que é misturar as estações? É você pegar conceitos dentro de um período, de um momento histórico, e você tentar trazer esse conceito e contextualizar ou contemporizar,
torná-lo atual. Só que, a partir de Jesus, não é assim que Deus trabalha mais. Deus não trabalha a partir dessa versão, a partir dessa forma, desse formato, a partir dessa maneira. Em Cristo Jesus, as coisas foram modificadas. Ora, e por isso ele repreendeu os discípulos que queriam mandar fogo do céu sobre os samaritanos. Ele não veio para isso. O Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para absolver. Então é bom que você entenda. Tá? E o que acontece com isso? Esse Deus pés à mão virou uma coisa tão forte em igrejas pentecostais, neopentecostais, que as pessoas começaram a ver um Salvador mais infernal do que o próprio diabo. Porque esse Salvador era um xerife patrulheiro, é alguém que estava sempre atrás da porta. Aliás, é alguém que sempre está, porque ainda existe isso no nosso meio. No Brasil, se você for por aí, você só vai encontrar isso, pessoas pregando, apregoando mensagens da velha aliança em vez de pregar mensagens da nova aliança, porque a nova aliança, as mensagens estão baseadas na graça que há em Cristo Jesus. E é isso que os judaizantes, isso que os judeus que saíram de Jerusalém e começaram a viajar e passar pelas igrejas fundadas, edificadas por Paulo, e trazer o horror de uma mensagem de volta à velha aliança. Porque eles diziam assim, não, se vocês querem a Deus, não é dessa maneira que Paulo está pregando, não. Não é só pela graça e pelo sacrifício de Jesus, não. Para que vocês realmente sejam aceitos por Deus, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer uma dieta, vocês têm que fazer a circuncisão. Olha quantas coisas. E porque se vocês não fizerem isso, Deus não estará aceitando vocês, porque vocês estão fazendo as coisas num sentido parcial. Vocês estão sendo parciais. Vocês não estão plenos. Porque plenos é se vocês fizerem isso, guardar o sábado, as dietas, os cerimoniais, os rituais, tá? Vocês fazerem a circuncisão, porque sem isso Deus não está aceitando vocês. E Paulo teve que, olha, ele pegou um problemaço nas mãos e as pessoas terminaram voltando, porque eu não sei o que acontece, as pessoas vivem nessa situação do engana que eu gosto. As pessoas parecem que gostam de ser enganadas, por isso que ele disse insensatos Gálatas. Porque ele disse, se alguém trouxer um outro evangelho, mesmo que seja um anjo, isso é anátema. Porque o evangelho que ele trouxe é um evangelho puro, um evangelho filtrado através de longas e longas experiências que Paulo teve com a graça de Deus. E depois dele passar por todo esse filtro, aí sim, ele estava pregando um evangelho fantástico, mas as pessoas querem, parece que um cinto para apanharem, para serem castigadas, para estarem... Eu me lembro que quando cheguei à igreja, Assembleia de Deus, em Jardim Primavera, as pessoas tinham um modo de falar, e o modo de falar era um modo todo constituído numa visão da velha aliança. Era aquele negócio do vento, olha, vai passar um vento, vai passar não sei o quê, um tufão, um furacão, sei lá o quê. E as pessoas viviam debaixo dessa angústia permanente, cheias de culpa, cheias de, meu Deus do céu. E até hoje a minha luta é grande, porque as pessoas de quando em quando elas caem, elas terminam se afastando do verdadeiro evangelho. Então, na página 60, diz assim, salvos por medo do inferno. Não adianta você vir para a igreja e só entrar na igreja por medo do inferno. Tinha até uma evangelização que se fazia antigamente
com uma película, um filme chamado esse era a pregação de Jonathan Edward, Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Isso é velha aliança, não é nova aliança. Mas era um filme Inferno em Chamas. Esse era o filme. E aí, quando colocava aquele filme e as pessoas começavam a ver o que acontece com as pessoas que desobedecem a Deus e vão para o inferno, meu Deus, quando se fazia o convite, vinham dezenas à frente. Era esse filme e também um LP, era um LP na época, né? Falando sobre o arrebatamento. O cara com a voz assim de Boris Karloff, aquela voz bem trêmula, aquela voz bem de terror. Quando aquele cara falava, quando o pessoal escutava, misericórdia, o medo tomava conta do coração da pessoa e ele entrava na igreja. E entrar na igreja com medo do inferno é a pior entrada possível. É a pior experiência pela qual você pode passar. Porque a experiência real é quando você é tocado pelo amor de Deus. Eu fui tocado pelo amor de Deus. Eu não vi inferno na minha frente, eu não vi fogo do inferno, não vi verme na minha frente. O que eu vi foi o amor de Deus. E eu me lembro que eu me converti de verdade escutando um hino e cantando este hino. E no momento que eu comecei a cantar, o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu vi passar toda a minha vida pregressa como num filme. E aí eu chorava porque tudo que aquilo que eu fazia era diametralmente oposto ao amor de Deus, aquilo que estava entrando no meu coração. E foi uma experiência fantástica, porque por onde eu passava, eu abraçava as pessoas, chorava com elas. O amor de Deus tomou a minha vida. Mas há pessoas que entram pela via do inferno, e que diz a página 60, no ponto salvos por medo do inferno. Há de fato muitos salvos do inferno, mas não da infernal perseguição do seu Salvador, entre aspas. O cara é salvo do inferno, mas não da infernal perseguição, porque ele é 24 horas de perseguição. Às vezes parece que pior que a perseguição do diabo é a perseguição do Cristo, entre aspas, acerca do qual certas pessoas foram evangelizadas. É aquela evangelização que a pessoa mete medo, bota medo, coloca o inferno. E aí? É como a palavra de João Batista, é velha aliança, não é nova aliança. A nova aliança se fundamenta na graça. Ou você acha que o juízo é maior do que o amor de Deus? Ou você acha que o julgamento, que punição é maior do que o amor de Deus? Não existe nada que seja maior do que o amor de Deus. Se o evangelho que você aceitou não ensinar a perdoar, a desfazer amarguras, então não se trata do evangelho de Cristo. A Bíblia repudia todo discurso cristão que não vise, antes de tudo, o perdão mútuo. Sem desintoxicação de amarguras, não há manifestação da graça de Deus. Então não adianta, se você ouvir esse tipo de evangelho, saia correndo. Se você está em qualquer igreja que pregue isso, que pregue mais velha aliança e não nova aliança, saia desse lugar correndo. Na página 60 você tem um ponto 2 que diz o juízo de Deus à luz da Bíblia. É muito interessante você entender isso aqui. Ó. O juízo de Deus é a maneira inversa de enxergar o seu amor. Isto porque a responsabilidade é a outra face do privilégio. Entenda isso, que nós temos o privilégio da graça de Deus, mas a graça de Deus, ela vem cheia de responsabilidade. Responsabilidade que acontece espontaneamente, como ato espontâneo do Espírito Santo de Deus tocando na nossa vida, e como resultado disso, você tem uma ação espontânea de amor.
O amor de Deus toca você de tal maneira que você é incapaz de ficar parado, é incapaz de ficar paralisado. Você quer mostrar esse amor a tantos quantos você possa mostrar, porque é fantástico essa experiência. É uma experiência de transformação. Então, o juízo de Deus é a maneira inversa de enxergar o seu amor. E se você, em vez de enxergar o amor de Deus, você vê esse lado inverso do amor, você só vê juízo. As pessoas, em vez de ver o amor de Deus, ficam vendo só fogo, fogo, fogo. Deus é amor, mas é fogo consumidor, que é o lado inverso deste amor. Mas as pessoas ficam mais com o lado inverso do que o lado do amor. Ou seja, o juízo de Deus é uma questão da sua competência como um Deus que ama. Logo, Deus só pode ser um Deus de amor porque é justo. Justamente porque ele é um Deus de amor, é que essas coisas, em termos de responsabilidade, da justiça de Deus acontecem. Mas não significa que a gente tem que ficar olhando para isso em vez de olhar para o amor de Deus. Eu gosto muito do Salmo 51, no versículo 1, no verso 1, melhor dizendo, Salmo 51, verso 1. Veja como é a entrada de Davi. Este é um salmo davídico. Entrada de Davi quando ele comete os seus erros e o seu pecado. Salmo 51, verso 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele não está vendo a face de Deus como um Deus que julga, que condena, que dispara sobre nós, que nos estilhaça, nos esbagaça. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse olhar de Davi para Deus é o olhar que nós temos que ter de Deus. Porque senão nós complicamos a nossa vida. E aí nós ficamos presos nesse lado inverso de enxergar o amor de Deus. Todos os mandamentos de Deus, olha isso, ponto 2. Por questão de previsão, trazem embutidos 2 elementos. Vou repetir, todos os mandamentos de Deus, por questão de previsão, trazem embutidos 2 elementos. O negativo, para a visão dos que se perdem, e o positivo, para a visão dos que os cumprem. Por isso o profeta Zacarias chama os 10 mandamentos de maldição, nesse sentido. Ele vem com esses 2 lados, o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo para a visão dos que se perdem. Então, se você está se perdendo, você está sempre vendo o lado negativo do amor de Deus. E o lado negativo do amor de Deus é fogo, é juízo, é punição, é condenação, é julgamento. Mas o lado positivo para a visão dos que os cumprem. Então ele será maldição para os que não cumprem e será bênção para aqueles que estão cumprindo. Agora, quando a gente fala a palavra cumprir, cuidado, porque essa palavra tem muita carga da velha aliança. A gente tem que ter cuidado. Que o cumprir aqui no Novo Testamento está muito ligado a este amor que é derramado em nossos corações. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há como você se gloriar pelo que você está fazendo ou deixa de fazer.
O que eu quero dizer para você é que só o fato de as pessoas terem medo de estarem desobedecendo a Deus prova a sua obediência, embora seja uma obediência oriunda do temor e não do amor. Contudo, não se obedece a Deus deixando apenas de fazer o que é errado, mas fazendo o que é certo. De tanto a gente ficar com culpa, com medo de de tornar a ira de Deus como alguma coisa que vai nos consumir, a gente terminou por não fazer o bem. A gente deixou de fazer o mal, mas também deixamos de fazer o bem. Essa paralisação de você não fazer o mal não deve ser em relação ao bem. Você deve não fazer o mal, mas nunca esquecer de fazer o bem, porque senão você está com uma visão distorcida. Quando a Bíblia fala no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, ou na homilia aos Hebreus, no sermão que foi feito nesse texto, ou no tratado aos Hebreus, a coisa é muito localizada exegeticamente. Porque o livro de Hebreus é um livro fantástico, porque ele pega uma linha absolutamente diferente de todas as epístolas paulinas, que estão ligadas à justiça, à justificação pela fé e tal. No livro de Hebreus, na verdade, está falando do sacrifício de Jesus, como ele é maior, melhor do que todos os demais. Está falando de um sacerdócio que é maior, é eterno, enquanto os outros são passageiros. Está falando de um tabernáculo que é celestial, enquanto o outro é terreno. Estabelecidas essas comparações, que é, na verdade, uma influência platônica, né, dessa dicotomização, a coisa como Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens, nessa ponderação que se faz, então, no Tratado aos Hebreus, na homilia aos Hebreus, na verdade, se traz essa ideia de que tudo que está aqui é apenas um modelo muito mal feito da coisa plena que Deus já estabeleceu nos céus. Então, é interessante essa comparação e você tem um problema sério. Por quê? Porque a igreja está sendo perseguida, há uma perseguição, porque o livro de Hebreus vai falar sobre isso. Pessoas que perderam casa, são injuriadas, são punidas, são presas, perdem tudo que têm, porque isso era uma maneira que tanto Roma como os judeus religiosos faziam com aqueles que eles consideravam hereges. Eles confiscavam todos os bens. Então eles estavam passando por toda essa problemática e alguns, infelizmente, terminaram saindo da Assembleia, deixando a Assembleia, terminaram abrindo mão da sua posição, abrindo mão do cristianismo, foram para o outro lado, apostataram da fé, abjuraram da fé, ou seja, deixaram a fé de lado. Alguns saíram assim com um jeito temeroso, e outros saíram com uma indiferença total, blasfemando, injuriando, falando tudo que não devia sobre o próprio sacrifício de Jesus, o próprio sangue de Jesus, fazendo comentários blasfemos sobre isso. E a situação estava caótica na comunidade. E alguns vão dizer que essa é uma comunidade cristã muito ligada aos judeus. E outros vão dizer que não, que esse tratado também pega a todas as comunidades. Bem, aí já é um outro estudo, é uma questão para seminário. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no Centel, Seminário Teológico Livre, e a gente vai estudar alguma coisa sobre isso. Várias coisas sobre isso. Mas, por isso que eu disse, é uma coisa muito localizada, exegeticamente, a gente tem que ter cuidado para não ampliar e universalizar alguma coisa que não é bem assim. Então o texto está dizendo
que as pessoas estão saindo. Primeiro texto, lá no versículo 19, no capítulo 10 do Tratado aos Hebreus, vai falar sobre o que no sacrifício de Jesus fez por nós. Ele abriu um novo e vivo caminho. É através do sacrifício de Jesus que nós tivemos a entrada no Santo dos Santos, lugar mais reservado, que só o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, uma vez no ano, para expiação de todo o povo de Israel. E agora o texto está dizendo que em Cristo o véu foi rasgado, que é o corpo do próprio Jesus, o texto vai dizer, que é a carne dele, e ele nos abre esse novo e vivo caminho, e nós agora temos o privilégio para entrarmos a hora que a gente quiser no lugar mais íntimo de comunhão com Deus e estar ali na sua presença sem qualquer resquício da velha aliança. Agora estamos na nova aliança. Uma outra atitude deve ser tomada, temos que ter ousadia de fazer isso, temos que ter entender e ter consciência do que Jesus fez por nós, é fantástico. E o texto vai delineando uma série de coisas que aconteceu com o povo através do que Jesus fez. E lá embaixo, lá pelos versículo 29, ele vai dizer que há pessoas que estão deixando a Assembleia, lá no 27, deixando a Assembleia, deixando a igreja, dando as costas, e ainda há aqueles que fazem isso de forma injuriosa, de forma blasfema, de forma a pegar o sangue de Jesus Cristo e pisar sobre o sangue de Jesus Cristo. Foram iluminados, mas deixaram de ser. Na verdade, eu conheci bastante gente que saíram do seminário, estudaram comigo e que hoje estão fora da igreja, estão totalmente afastados de Cristo, afastados de tudo. São verdadeiros agnósticos, verdadeiros ateus. Pessoas que simplesmente escrevem coisas terríveis sobre a pessoa de Jesus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Pessoas que deixaram tudo. Na verdade, é o que estava acontecendo naquela comunidade. O que eu quero dizer com tudo isso é que esse texto explica que Deus, o juízo de Deus sobre nós hoje, dentro da nova aliança, é um juízo de amor. Deus só nos castiga, mas nos castiga como pai o pai castiga o filho. E o pai não quer o mal do filho, não quer destruir o filho, que a ideia em Hebreus não é de destruição. Na verdade, a palavra disciplina, a ideia da disciplina significa consertar ossos quebrados, aproximar coisas que estavam distantes. Tem o sentido sempre de curar, e não o sentido de quebrar, de destruir, de acabar, não. Como eu disse, o espírito que permeia todo o Novo Testamento é o espírito cristão, é o espírito de perdão, é o espírito de absolvição, de paz. Tem nada de misericórdia, não tem nada a ver com aquele juízo da velha aliança. Então nós temos que entender isso. Então Deus pesa a mão não cabe para nós hoje, que estamos na nova aliança, isso que eu quero deixar bem claro para você. Não existe cabimento, não há cabimento de você imaginar que Deus esteja atrás da porta esperando um erro seu ou torcendo para que você erre, para depois ele pesar a mão sobre a sua cabeça. Não. É uma expressão de fundo veterotestamentário, ou seja, os antigos entendiam assim, os antigos assimilaram assim a revelação de Deus, os antigos, por estarem dentro de um contexto diferente do nosso, eles terminaram assimilando Deus desta forma. Aí vem Jesus e diz
quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Na oração que Jesus faz, na sua oração intercessória, diz: Senhor, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Glória a Deus. Senhor, que eles amem uns aos outros, que eles sintam essa questão da aproximação. E todos aqueles que vierem, todos aqueles que desejarem, serão também filhos. Jesus é claro na sua oração intercessória, no capítulo 17 do 4º Evangelho, ele está dizendo isso, ele está se abrindo, orando a Deus e pedindo que Deus reforce esta aliança. Como ele diz no 4º Evangelho: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse é o sentido. Não é sair do mundo, não é fugir, não é alguma coisa desse tipo, mas é ser homem do mundo, mas sem deixar de ser homem de Deus. Já dizia um determinado escritor, que a gente tem que ser homem no mundo sem deixar de ser homem de Deus. Mas não é fugir, não é assim que se ganha uma batalha. E, por outro lado, essa ideia de um Deus que pesa a mão, que foi criado, e as pessoas começaram a ter medo disso aí. Do que você deve ter medo? Você deve ter medo de se afastar do amor de Deus, porque é loucura total você se afastar deste amor e permitir que qualquer coisa que não seja o amor de Deus seja entre em você como uma solução para alguma coisa. Porque se você pensar que o amor de Deus não é tão forte, não é tão poderoso para perdoar você e trazer você de volta, se você imaginar como Judas, o problema de Judas não foi o seu pecado, foi ele imaginar que o seu pecado era maior do que o amor de Deus. E quando nós imaginamos que o nosso erro é maior do que o amor de Deus, nós estamos perdidos. Para quem nós iremos? Você entende o que eu estou dizendo? Eu quero deixar isso bem claro para você, que é inconcebível dentro do Novo Testamento essa concepção de Deus pesa a mão. Isso não existe dentro do Novo Testamento. No Antigo Testamento é um fato. As pessoas lidavam com o juízo dessa forma, qualquer coisa era juízo. Os antigos entendiam que qualquer enfermidade era resultado de um pecado. E a mão de Deus estava por trás de tudo isso. Qualquer coisa que acontecesse na lavoura, como você pega o profeta Joel e aquela sequência de gafanhotos que começa, sei lá, como um inseto pequeno, e vai crescendo, vai simplesmente acabando com toda a lavoura, acabando com toda a economia deles, destruindo tudo. E Joel vai dizer que tudo aquilo é vingança de Deus, é juízo de Deus sobre o povo que se afastou de Deus com o seu coração. Porque essa era a concepção que se tinha. No Novo Testamento, nós não temos isso. No Novo Testamento, nós somos disciplinados por amor. E essa disciplina, ela não é para nos destruir. Essa disciplina é para gerar em nós maturidade, responsabilidade. Você entende a diferença? Uma coisa é você ser julgado, condenado, punido, amaldiçoado, e acabou. Você não tem mais chance alguma. Isso é coisa de velha aliança. Na nova aliança, o que Hebreus nos ensina para aquela comunidade, e serve para nós também, é que Deus faz isso conosco, porque Ele é um Pai amoroso. E Ele não faz isso para nos destruir, acabar conosco, arrebentar com a nossa vida para todo sempre. Ele faz isso
para nos pôr de pé, para que a maturidade aconteça na nossa vida e que você aprenda grandes lições no sofrimento e na dor. Sem sombra de dúvida. Eu posso lhe dizer categoricamente aqui na Escola Bíblica Dominical Online que Deus não permite o sofrimento e a dor para nos destruir. Eu quero dizer que nenhuma provação, escute o que eu vou dizer, e grave, nenhuma provação vinda da parte de Deus é para a destruição da nossa vida. E nenhum tipo de provação é para nos destruir, mas para nos levantar como uma outra pessoa, um outro ser, uma pessoa que entende que a vida não deveria ser levada como estava sendo levada, para endireitar as nossas veredas, para consertar os nossos passos. E muitas vezes isso acontece para isso, mas isso não é para a nossa destruição. Agora, quando você fala de Deus pesa a mão de Deus sobre o povo, o juízo de Deus, é para destruir tudo que estava pela frente. Embora, mesmo no Antigo Testamento, com toda a destruição, Deus sempre preservava o seu povo. Alguns caíam, mas outros eram preservados. E Deus estava mostrando também, porque lá havia também amor da parte de Deus. Deus estava mostrando que o caminho que eles estavam fazendo estava errado. Agora, você trazer uma mensagem sobre Acã, que pegou de Jericó o que não podia pegar e escondeu numa capa, e você trazer essa mensagem e aplicá-la para os nossos dias, isso é um erro crasso. Isso é você trazer mensagem da velha aliança para a nova aliança, porque não é assim que Deus trata conosco. Porque lá Acã foi amaldiçoado e toda a sua família. Isso não acontece no Novo Testamento nem na Nova Aliança. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Já no Antigo Testamento você tem um profeta dizendo: não é porque os pais comeram uvas verdes que os filhos vão nascer com dentes cariados. Nunca mais vocês vão dizer isso. E por quê? Porque o pai não vai carregar o pecado do filho, nem o filho carregará o pecado do pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. Já havia esse entendimento. A coisa foi evoluindo até chegar à pessoa de Jesus. E aí você quer trazer de volta tudo isso com mensagens da velha aliança? Por favor, pregue mensagens da nova aliança. Há muito que o povo precisa ouvir mensagens da nova aliança e não da velha aliança. Por favor, use o púlpito para trazer mensagens da nova aliança. Mas, pastor, trazendo só mensagem da nova aliança, as pessoas vão pensar que agora pode tudo. Não. Então você não entendeu nada da mensagem da nova aliança. Você não está entendendo. Porque a mensagem da nova aliança é muito mais forte, é muito mais profunda. Porque uma coisa é você ter coração de pedra, e outra coisa é você ter tirado a pedra do seu coração e colocar um coração de carne. Deus fala para corações de carne na nova aliança. E uma outra coisa, mensagens de obrigações, mensagens de obediência, faça e tudo, sem a essência que gera a possibilidade de tudo isso acontecer e de forma espontânea e prazerosa, você tirar isso e você achar que a outra é maior do que essa, meu querido, um homem que ama a Deus, ele é capaz de qualquer tipo de sacrifício.
Um homem que entende o amor de Deus, ele é capaz de doar-se, doar a sua vida com toda a sua profundidade. Um homem que ama a Deus de verdade, que entende o amor de Deus, ele é incapaz de trair esse amor. Um homem que ama a Deus, ele ama as outras pessoas também. Ele não é egoísta, ele não é egocêntrico, não é egótico, mas ele é outrocêntrico. O outro, ele coloca como objeto da sua ajuda. A gente não está compreendendo nada, por isso que a coisa está tão invertida dentro da igreja, das igrejas, porque as pessoas continuam pregando a velha aliança, mensagens da velha aliança. Não quer dizer que você não possa trazer mensagens lá da velha aliança, mas não com como metáforas, como alguma coisa que tenha para nos ensinar, mas nunca aplique isso como uma forma, uma maneira de Deus agir hoje, porque a maneira que Deus age hoje é através do sacrifício do seu Filho chamado Jesus, que é o nosso intercessor, que é o nosso mediador, compreende isso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não é para pecar. E quem é filho de Deus, diz o texto, não vive pecando. Quem de fato recebeu este amor e foi transformado por esse amor, não há possibilidade. Não há possibilidade de ver um Deus que pesa a mão, mas a possibilidade de ver um Deus que põe a sua mão protetora sobre nós para nos dar segurança e gerar tranquilidade e paz na nossa vida. Eu quero deixar esta mensagem com você. De tudo que nós vimos na lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Outros evangelhos. Uma denúncia gravíssima, e eu denuncio aqui, em nome do Senhor Jesus, a todo tipo de mensagem de velha aliança e de aplicações da forma, do padrão da velha aliança no Novo Testamento, que é nova aliança. Estamos debaixo da nova aliança. Jesus, com os discípulos, chamou-os para, pela última vez, praticar ou celebrar a Páscoa. E nessa celebração da Páscoa, ele colocou outros componentes. E esses componentes mudaram completamente a visão da Páscoa. A Páscoa, que era uma celebração para falar da libertação do povo de Deus do Egito, agora tem como centro nervoso a pessoa de Jesus. Ele corta o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por todos vocês. Ele pegou o cálice e disse, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos promover mensagens, que os nossos hinos sejam retirados dos nossos hinos, toda essa visão da velha aliança, toda essa visão de punição, de obrigações da velha aliança. As obrigações, elas continuam na nova aliança, entenda o que eu estou dizendo. As obrigações não são tiradas da velha aliança, só que elas não são feitas mais debaixo de culpas e sensação de que a mão de Deus estava pesando sobre a pessoa. Hoje as nossas obrigações, elas têm uma excelência magnífica. E por quê? Porque as nossas obrigações, elas estão ligadas ao amor. É como Agostinho já dizia em um dos seus livros. Ame e faça o que quiser. Ele estava dizendo o seguinte, que quem ama não faz nada para prejudicar ninguém. Quem ama faz tudo do melhor pelo objeto do seu amor. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem ama de verdade, eu duvido que uma pessoa que ama
faça alguma coisa para prejudicar aquele ou aquela que é alvo do seu amor. Só faz isso pessoas egoístas, egocêntricas, pessoas que perversas. As pessoas que amam e têm o amor de Deus, muito mais. A sua obrigação está fundamentada no amor de Deus. E eu termino citando uma frase, um texto da epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Veja bem, eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim o texto: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar das suas próprias obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não é que você deixa de fazer boas obras. O sentido aí que muda. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você é salvo. A única coisa que muda. Ok? Porque as boas obras, elas foram preparadas por Deus para que andemos nelas. Não é que você, não, então pela graça agora deixa rolar porque está tudo ok. Não. Deixa aqui bem claro. A única coisa que muda é esse sentido que a gente vem dando às coisas. A gente faz boas obras para sermos salvos. Não. Nós temos que fazer boas obras porque nós já somos salvos. E por sermos salvos pela graça de Deus, significa que Deus preparou essas boas obras para que andássemos nelas. Então não compreenda a coisa errada, compreenda a coisa de maneira certa. Porque a verdade é o seguinte: as pessoas interpretam as coisas a partir do seu sentimento. Se você está com o coração aberto, você vai interpretar tudo o que eu estou dizendo de forma correta, de forma positiva. Se você está com o coração fechado, tudo que eu falar aqui você vai levar para o outro lado. Mas não faça isso. Entenda que você está salvo dentro do contexto da nova aliança. Na nova aliança, a salvação em Cristo é o nosso pilar, é o nosso fundamento, é a essência de todas as coisas. E é esta salvação de Cristo por nós que nos dá a base de todas as coisas. Não são as nossas obras, não são o que nós fazemos para ser, mas aquilo que Jesus fez por nós e nos tornou nisso que somos. A Bíblia diz: e sendo rico se fez pobre, para enriquecer a muitos. A palavra muitos aí pode ser todos. Você entende o que eu estou dizendo? Então não pegue uma linha de aversão a esse tipo de mensagem. Não pegue essa linha, abre o seu coração para entender. Uma coisa é velha aliança. Na velha aliança, você tem um Deus que pesa a mão. É um conceito, é uma maneira de enxergar a Deus. É como os antigos enxergavam devido ao contexto que estavam vivendo. No Novo Testamento, a partir de Jesus, a coisa tem um outro sentido. Se você quer clamar para que o fogo do céu caia sobre as pessoas, isso não vai acontecer no Novo Testamento, porque isso não é padrão do Novo Testamento, da Nova Aliança, e nem é o espírito que permeia o Novo Testamento. No Novo Testamento, o espírito que permeia o Novo Testamento é o espírito de bondade, de absolvição, de amor, de perdão. Então não me venha com essas querelas, não me venha com essas questões. E outra coisa, o espírito que está no Novo Testamento é baseado naquilo que Jesus falou, que ele não veio para torcer a cana que já está torcida e nem apagar o pavio que ainda fumega. O Filho do Homem não veio para destruir,
para acusar, para julgar e condenar o homem. O Filho do Homem veio para salvar. Você entende o que eu estou dizendo? Quem é você para lançar juízo sobre quem quer que seja? Para com isso. Fique na sua posição, pedindo sempre misericórdia de Deus, porque a misericórdia, as misericórdias de Deus que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, não, volto a dizer, Deus pesa a mão na nova aliança, isso é completamente descabido. Isso não vai acontecer. Novo Testamento, nós estamos na nova aliança, e na nova aliança nós temos a mão de Deus para nos guiar e abençoar e proteger. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curve a sua fronte, faça essa oração comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, obrigado. Obrigado porque nós vivemos a nova aliança. Obrigado porque estamos debaixo desse Espírito perdoador que absolve a todos aqueles que se aproximam e pedem e desejam este perdão. Obrigado, Senhor, porque tu tens usado o sacrifício do teu Filho para nos abrir um novo e vivo caminho. Senhor, que estejamos certos que o teu amor é o maior impulsionador, ó Pai. Teu amor, além de catalisador, ele é o elemento fundamental, essencial para vivermos a vida cristã. Não como irresponsáveis, mas sim como responsáveis pelo teu amor. Senhor, cobre-nos com teu sangue. E que jamais, ó Deus, saiamos da tua presença como a comunidade para a qual o tratado aos Hebreus ela foi escrita. Que não saiamos da comunidade, que estejamos lado a lado, servindo a Deus, porque quem ama não trai, quem ama não sai, quem ama de verdade, sentiu o teu amor, ó Deus, está ligado por essa aliança perpétua e eterna, esse elo que liga a todos nós. Obrigado por tudo e em tudo, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Somos agradecidos a Deus por esse momento. E dizemos a você o seguinte: além da paz do Senhor, hoje à noite, a partir das 19h30, nós estaremos com o nosso culto lá na igreja. Nós preparamos o templo para receber você. Não vai ter nenhum tipo de aglomeração, nós afastamos os bancos, respeitando todas as determinações sanitárias. Enfim, você só pode entrar com máscara. Vamos fazer o que temos que fazer. Mas estaremos lá cantando e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Esteja lá conosco a partir das 19h30 e terminamos o culto às 20h30, 1 hora apenas. Venha congregar conosco. Aliás, eu estou lançando um desafio. Deixe de assistir ao Fantástico e venha ouvir a palavra de Deus e cantar louvores ao Senhor, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem nos dado e propiciado. Deus abençoe você. Também quero dizer que a gente precisa de duas coisas da sua parte, daqueles que estão membros da nossa igreja que estão me ouvindo. Primeiro, é a campanha do quilo, porque se você esqueceu, há pessoas que precisam da cesta básica para se alimentar e sobreviver. Então eu preciso, se você não comprou, você pode ir com o dinheiro e deixar na mão das pessoas responsáveis por esse trabalho, porque elas vão saber o que tem que comprar e para colocar na cesta básica e a gente fazer o trabalho. Segundo lugar, você que tem as suas ofertas e dízimos, é só você estar na nossa igreja ou no domingo à noite, que é o único dia que a gente, às terças, aliás, terças-feiras e domingos à noite, terça-feira à noite, domingo à noite, que nós estamos na igreja. Ou você pode ir de segunda a sexta, a partir de 10 horas até o meio-dia. O pastor Alexandre
e também a sua esposa Isabel estão lá para receber você. Amém? Nos abençoa. Precisamos da sua ajuda neste momento difícil. A única coisa que eu quero dizer é que tudo isso vai passar. Mesmo que homens maus e perversos não queiram, tudo isso vai passar. E quando passar, nunca se esqueça que repentinamente a sua liberdade simplesmente pode ir para o espaço. Então aproveite a liberdade que você tem, venha para a comunhão com Deus. É o que diz Hebreus, não saia da sua congregação, mas esteja conosco para nos abençoar e também ser abençoado. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima. Em nome do Senhor. Domingo estaremos juntos à noite na Assembleia de Deus em Cristo. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.